Passei esse tempo todo falando de portas lógicas aí com vocês, fiz vários adicionais, né? Falei de equivalências, de funções, passagem de função para circuito, e o mais interessante é que, assim, pelo menos pelo que eu estou vendo no material adotado, é que essas portas lógicas do E, do OU e dos inversores não são nem as portas lógicas usadas nos circuitos integrados, tá? As portas que são usadas mesmos são a porta da negação do e a porta da negação do ou NAND e NOR, se vocês quiserem pensar nas expressões em inglês, tá? Bom, de qualquer forma a gente viu a álgebra de Boole, viu como é que faz, tá? Mas aparentemente o que se usa mesmo em circuitos integrados é essa porta, são essas duas aí, principalmente eu diria essa NE aqui. Bom, tá aqui, ó, tá aqui o símbolo, né, padrão para essa negação do E, né, porta NE, e tá aqui a tabela. Ó. Vamos entender essa tabela. O que acontece com ela? Você tem o x1, o x2, ó, lembra que eu falei que a negação geralmente vai se caracterizar por essa bolinha? Tá aí, ó. E o que sai? E o que sai? Qual que é a saída? x1, ó, e, né, e x2, e aí você tem uma negação disso. Ou seja, entra o x1, entra o x2, você opera os dois, né? x1 vezes x2, com esse operador aqui, ó, seria uma multiplicação, sairia 1, só que aí eu tenho uma negação 0. Então, aqui daria 0, né? Essa multiplicação daria 0, quando eu nego tem 1. Aqui eu teria 0 de novo, quando eu nego eu tenho 1. Por último eu teria 0, 0, que daria 0, negando isso eu tenho 1. Agora eu vou colocar uns desenhos aqui para vocês poderem ver que com a porta NE, né, só com ela já é suficiente para implementar qualquer função booleana. Bem, como eu estava dizendo, só com essa porta lógica aí, ó, tá? Que porta lógica é essa? O negação, tá? Vou colocar aqui em cima. Negação do E, ou se você gostar da versão em inglês, o NAND, tá? Só com ela você consegue implementar as outras três que nós vimos todas. O inversor, aqui, o OU e o próprio E. Tá? Olha só, o que acontece aqui? Ó. Você tem um x1 entrando, tá? Você tem um x1 entrando. Então, você teria duas entradas do x1, ou como aqui a gente fez, a gente dividiu, ó. O que acontece? Tem o x1 aqui e x1 aqui. Eles estão entrando no o que seria um operador E, só que está negando, né? Então, seria um operador E, o que o operador E faz? O operador pega a entrada, multiplica pela outra entrada, tá? Nesse caso aqui é x1 vezes x1, e o operador NAND, que é esse aqui, o operador NE, tá? Ele nega essa multiplicação. E aí o que você tem? Bom, se você conhece as propriedades, né? A gente acabou de ver ali a propriedade, quando eu tenho x vezes x em álgebra de Boole, eu tenho só x. Na prática aqui eu tenho x1, né? Eu entrei com x1 e aplicando esse operador NE, eu tenho a saída, a negação de x1. Aqui o que vai acontecer? Ó? Bem similar. Ó. Eu já vou reduzir aqui. Ó. Entrou x1, passou por esse processo de NE, certo? Então vai sair a negação de x1. Aqui ó, entrou o x2, vai sair a negação de x2, correto? Ó, vai entrar a negação, ó, aqui ó, negação de x1 vai entrar aqui, negação de x2 vai entrar aqui. O que o operador vai fazer? Ele vai pegar a negação de x1, vai multiplicar com a negação de x2 e vai negar.
Aplicando De Morgan aqui, o que você tem? A negação do primeiro ou a negação, no caso, né, soma, do segundo. Então, perceba, só com o operador NE, eu já consegui aqui em cima fazer o inversor, agora eu acabei de fazer a porta OU. Tem vantagens e desvantagens. Lembrando que isso aqui a gente já tinha visto nos primeiros exercícios de lógica, aquele assunto principal que eu tinha falado para vocês, tá? A gente consegue fazer todos os outros operadores que nós vimos apenas com a negação e com a conjunção, ou com a negação e a disjunção, tá? Inclusive a gente viu, acho que foi a barra de Stifler que a gente viu em um exercício, que só com ela, não sei se eu não me lembro se era bem o mesmo efeito que esse operador tem, só com ela a gente consegue replicar todos os operadores. Gente, isso tem custo, tá? Isso tem custo. Você só tem um operador, mas em compensação, não sei se vocês concordam comigo, a expressão fica bem mais complicada, né? Para mim seria muito mais fácil ter o x1 e o x2 entrando e aplicar um operador só do que fazer todo esse processo aí. Bom, em compensação, você tem um operador só para fazer tudo. Em compensação, quando você tem mais operadores, você consegue simplificar os circuitos. Bom, continuando aqui, ó, eu tenho x1 e x2 entrando, tá, aqui no operador NE. O que vai sair aqui? Bom, eu vou colocar aqui em cima, ó. Vai entrar o x1, vai entrar o x2, eles se multiplicam e aí você nega essa multiplicação. Aqui embaixo é a mesma coisa, tá? Porque saiu aqui e eu dividi a mesma coisa, ó. Tá? Só uma divisão da mesma coisa. Podia ter colocado aqui para depois repetir aqui em cima, não tem graça. Enfim, agora está entrando x1 e x2, negação da multiplicação deles, e está entrando na porta do NE de novo, né? Então, ó, eu vou ter x1, x2 negados, aqui ao quadrado, negação, esse aqui que entrou, está multiplicando com esse outro aqui, que entrou, tá? Nego ele e como eles passaram por essa porta lógica, a multiplicação deles vai ser negada. Quando você aplica De Morgan, ó, eu tenho o produto e tenho a negação do produto. Quando eu aplico De Morgan, eu nego o primeiro, x1, x2, troco essa operação de multiplicação pela soma, né, booleana, e nego o segundo, x1, x2. Pela propriedade da idempotência, isso aqui nada mais é do que o próprio x1, x2. Olha o trabalho só para conseguir chegar em x1, x2. Agora, vamos fazer a porta lógica no, né, e sua função booleana, representada pela tabela. Olha só, essa aqui eu vou fazer a porta lógica no, ou, se você preferir o inglês, NOR, tá? x1, x2. Eu não vou fazer todo esse processo aqui não, tá, gente? Todo esse negócio. Só vou mostrar igual eu fiz aqui, ó. Como é que são as portas lógicas, tá? A representação dessa porta lógica aí. Bem parecido, ó. Você tinha o mesmo símbolo, né? Aqui seria o OU, e aí você coloca aqui para dizer que você tem a negação, né? Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer, se é a melhor forma de explicar, mas é como se essa bolinha, quando aparece essa bolinha, tivesse a negação, tá? Ó, esse aqui é o símbolo do OU, né? Para circuito lógico. Ele vai fazer a soma, né? X mais Y. X, entra o X, entra o Y, tá? Esse aqui, ó, chatinho, é o símbolo do E. Entra X, entra
entra o y, e aí ele faz x vezes y, certo? A saída dele é essa. Esse aqui é o inversor. Entra lá um x, esse triângulo aqui com a bolinha na frente, aí ele vai sair a negação de x. E agora a gente viu o NE, que é basicamente o NE, né? Agora a gente viu o N, esse aqui é o E, esse aqui é o OU, já está escrito ali, o OU, tá? Esse aqui é o inversor, não tem inversor. Vou colocar NOT. Cadê o que eu ia colocar aqui? OU. E aqui eu vou colocar NOT, pronto. E agora a gente está vendo aqui, ó. X entra X, entra Y. Eu já vou falar o que sai ali, ó. E aí a gente tem a negação, que é o porta NOR. Aqui a gente tem X, Y, eles entram, tá? É esse símbolo aqui, ó. Opa, é o mesmo, com essa bolinha na frente, é a negação, é o NE. Ou NOR. Eu coloquei NOR? Coloquei NOR, então aqui eu vou colocar. Então vou colocar NO aqui. Continuar em português. Pronto. Tá? Só para lembrar que os símbolos que nós vimos, as portas lógicas que nós vimos aqui, foi isso. Aqui esse vídeo era para ser pequeno, era para ser menor, inclusive, mas vai acabar. Como é que vai ser a função booleana associada a esse operador aí, ó? x1, x2, né? Você já consegue ver qual que vai ser a saída? Olha, entra x1, x2. Lembra que essa primeira parte aqui é como se fosse a soma, né? Então, você vai pegar x1 mais x2. E essa bolinha aqui, ó, para ficar mais fácil da gente entender, um macetezinho, ela vai negar o que passou ali dentro. Então, passou ali dentro, aplicou o operador da soma e a bolinha nega. Pronto. Simples assim. Ou seja, o que acontece aqui? O que acontece aqui? Vamos lá. Lembre-se, ó, vou aplicar a negação, tá? A soma 1 mais 1, 1. Quando eu aplico a negação, 0. 1 mais 0, 1. Quando eu aplico a negação, 0. 0 mais 1, 1. Quando eu aplico a negação, 0. 0 mais 0, 0. Quando eu aplico a negação, 1. Então, se o exercício ainda não está lá, é o seguinte. Eu vou tentar fazer mais exercícios desse aqui para, né, praticar. Vai ter uma pouca nota, vai influenciar pouco na segunda nota que vocês têm. Mas tem mais exercícios, vocês vão poder revisar com as 3 tentativas, com pedido de revisão, de atendimento se quiserem. E este assunto vai entrar no exame final. E o exercício vai aparecer aí ao longo da semana, porque vai ficar um pouquinho maior e eu ainda tenho que fazer a recuperação quantitativa.